CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos, os presentes e todos aqueles que nos seguem pela rede social. Hoje mais um dia de muita felicidade para todos nós. Primeiro pela bondade, generosidade do nosso querido Deus Pai, por nos permitir mais um dia de vida, pelo amanhecer de mais um dia. Segundo, porque nós estamos sempre sendo amparados pela espiritualidade bondosa, por Jesus, todos os guias que nos faz sentir essa alegria e a satisfação de podermos vir a essa casa aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, para que nós possamos seguir o caminho da sua seara. Então, às quartas-feiras, nós já tivemos uma reunião pública, que foi às 10 horas da manhã. Estamos tendo agora às 15 e vamos ter também às 19 horas. Juntamente com essa reunião pública, nós temos o passe de cura, né? Que também é sempre uma harmonização muito grande que todos nós recebemos por intermédio da mão dos médios, mas pela proteção dos guias que estão transmitindo ali os fluidos e energias que todos nós necessitamos. Lembrando que a casa ela tem o estudo de segunda a segunda, né? Exceto às sextas-feiras, que é dia de trabalho interno da casa. Como disse, às quartas-feiras é reservado também às reuniões públicas e aos sábados também, no horário de 10 e 17 horas. Temos estudo domingo, segunda, terça, quinta, pela manhã, pela tarde e à noite. A casa espírita, ela não tem dogmas, ela não tem imposições. Nós seguimos, como disse, a doutrina espírita, através das obras codificadas pelo nosso irmão Allan Kardec, que nos mostra que nós temos o livre arbítrio. Portanto, tudo aquilo que, porventura, nós hoje acharmos que Deus é injusto, nós já estamos errando a partir do pensamento. Porque, na realidade, Deus é soberanamente bom e justo. E Ele, o que Ele mais quer é ver seus filhos sorrindo e felizes. Mas a justiça dos homens aqui na terra, essa é falha. Mas a justiça divina não é, não. Tudo aquilo que nós plantarmos, vamos colher. Então, por esse motivo, nós não temos lembranças de vidas passadas, né? Nós temos que, nesta vida, procurar seguir os mandamentos de Jesus, como tem lá no seu primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. A partir do momento em que nós entendermos o verdadeiro sentido da vida, o verdadeiro bem da vida, que não é o material, o bem material, ele é necessário, sim, para a nossa sobrevivência. Mas para a nossa sobrevivência
enquanto encarnados. Só que a vida é eterna. E aí, quando passar para outra, todo bem material fica, mas o moral vai ser levado. Então, pensemos nisso. E a casa espírita proporciona a absolutamente todos, sem exceção e sem imposição, que possamos entender esse sentido da vida. Daí, a escolha será nossa, né? Então, essa casa está com as portas abertas para receber absolutamente todos, assim como eu aqui vim, coloquei os pés a primeira vez e não saí mais, e acho que nem quando passar para outra, né, para o além-túmulo, eu vou sair daqui, porque, como diz o nosso dirigente, aqui tem reunião durante a madrugada também. Os espíritos se reúnem aqui. Então, eu já sei que eu vou estar aqui, né, reunindo, né? Muito bem. O nosso item de estudo hoje é do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, dos itens de 1 a 6. E a abertura é do livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 131. Quem vai nos dar o prazer, e é sempre uma satisfação imensurável, né, tê-lo como palestrante, porque não apenas como palestrante, mas como um amigo, como um irmão, trabalhador incansável da casa, o Léo, carinhosamente chamado de Léo, porque Leonardo, não sei se gosta muito, mas Léo gosta. Então, o nosso querido Léo. E na sustentação, a nossa tão querida também, irmã trabalhadora da casa, Elinéia, vai fazer a sustentação no momento do passe. Temos ainda 5 minutos antes do início da reunião, algumas informações a passar. Uma delas é o convite que nós estamos fazendo, já iniciamos desde a semana passada, para que absolutamente todos possam vir no dia 8 de outubro. Está marcado às 9 horas, mas nós pedimos para chegar às 8, né? Já para poder ir se harmonizando. Nós teremos o primeiro encontro de Allan Kardec. Então, no horário de 9 às 12, mas pedimos para chegar às 8 horas. Olha, eu posso dizer que está reunido, primeiro, com pessoas amigas, irmãos, que estejam voltados para o mesmo pensamento da seara de Jesus, já é uma grande satisfação. Poder ouvir, então, vai ser passado vídeo, slides, então é muito gratificante. Vai ser um domingo, com certeza, que nós seremos presenteados. Nós teremos também, no dia 12 de novembro, o 4º encontro de Jesus. O papel de Jesus na Terra. Também no horário de 9 às 12, pedimos para que cheguem às 8 horas. Então, fica aí o convite a todos aqueles que estão nos acompanhando pela internet, aos que estão presentes, divulguem o máximo possível, venha a participar desse encontro. Com relação à questão da casa, nós somos sempre, né, carentes, tanto de alimentos, para poder fazer a cesta básica e fazer as doações, as famílias menos favorecidas, né? A pessoa não tendo a possibilidade de trazer uma cesta básica,
1 quilo de alimento que traga, nós vamos montar a cesta básica e poder, então, atender. O importante dessa doação não é, existe uma diferença entre doar e dar. Dar é quando você pega e entrega. O doar é quando o seu coração está indo junto. Então, é muito gratificante para aquele que recebe, mas é muito gratificante para aquele que está doando. Então, material de limpeza, roupa, tudo aquilo que a pessoa que estiver em condições de uso, que puder doar, a casa agradece e aqueles que recebem da mesma forma. Nós vamos, então, fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 16, que diz: não se pode servir a Deus e a Mamon. E no item 1, que nos fala salvação dos ricos. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não pode servir a Deus e a Mamon. Lucas 16, 13. Já nos sentindo harmonizados, nos sentindo felizes por estarmos nessa casa, não poderíamos jamais deixar de agradecer ao nosso Mestre Jesus por essa oportunidade, agradecer ao nosso Pai, nosso Deus, por nos permitir aqui estarmos, por nos permitir a todos os dias buscarmos os ensinamentos de Jesus e os mandamentos de Deus. Com a ajuda dos guias espirituais, com a ajuda do nosso querido diretor espiritual, Altivo Panfiro, que leva o nome a esta casa, Centro Espírita Altivo Panfiro, que são também, que formam a coluna, a sustentação em amor desta casa, Altivo Panfiro, Antônio de Aquino, Dr. Erma, Dr. Bezerra de Menezes, Lourdinha, Dona Ivone, Chico Xavier, Allan Kardec, todos esses espíritos bondosos que se fazem, sentimos a sua presença, que nos acolhe. A todos pedimos a permissão, agradecidos que somos, para que possamos dar iniciado a nossa reunião pública da tarde de hoje. Graças a Deus. A abertura, o caminho, verdade e vida, eu vou fazer a leitura do primeiro parágrafo, porque é longa, e para que o nosso palestrante, nosso querido Léo, possa ter um tempo maior de explanar o estudo, que diz: homens e anjos. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Segundo Pedro 2:11. É lastimável observar o grande número de pessoas que estão sempre dispostas a proferir sentenças blasfematórias, umas para com as outras. A leviandade domina-lhes as conversações, a mesquinhez lhes corrompe as atividades nos mais diversos setores da vida. Passo a palavra
para o Léo. Que Jesus lhe abençoe. Tá ligado? Que a doce e serena paz do Senhor Jesus esteja presente junto com todos nós nesta tarde. Queridos companheiros, estamos reunidos hoje para estudarmos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Evangelho esse que traz para cada um de nós o exemplo da máxima do ensinamento do Cristo. Vamos entender um pouco, antes de entrarmos no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, a formação do Espiritismo. 1854, o professor Rivail, nosso querido Allan Kardec, tem contato com as mesas girantes e com o Espiritismo. Após esse contato, questionando como um ser inanimado, uma mesa, pode responder a perguntas inteligentes com respostas inteligentes. Se nós temos uma causa inteligente, nós temos uma ação inteligente. Nisso, o professor Rivail se questiona que uma mesa, um ser inanimado, não poderia haver respostas inteligentes às perguntas feitas na época. Em 1857, ele elabora o primeiro livro, dando o lançamento da nossa tão querida, amada doutrina espírita. 10 anos depois, 1864, o professor Rivail, já com o pseudônimo de Allan Kardec, que foi uma encarnação dele como um druida, passada pelos espíritos, organiza e desenvolve o Evangelho segundo o Espiritismo. Na dúvida de como colocar o nome do livro, a qual ele relata os ensinamentos do Cristo, o seu amigo editor fala: professor, é um evangelho que o senhor está organizando, e é um evangelho segundo o Espiritismo. E aí nasce esta belíssima obra, a qual conforta a todos os nossos corações. O evangelho esse que vem trazer em suas mensagens e nos seus ensinamentos a mensagem do Cristo, que resume em amarmos uns aos outros. Não é mesmo? Somos espíritos encarnados num corpo físico, aonde estamos com uma finalidade aqui no planeta Terra, que é única e exclusivamente progredirmos, evoluirmos. Deus, na sua misericórdia divina, nos dá a oportunidade de nascermos novamente para apagarmos e sanarmos dívidas de nossos débitos passados. Mas como débitos, temos créditos também. E todos esses créditos também são olhados pelo nosso Senhor. Jesus, na sua passagem à Terra, há 2000 anos, vem nos mostrar e exemplificar o verdadeiro sentido da palavra amor. Moisés, há anos atrás de Jesus, veio trazer as leis. As leis essas judaicas, que são as leis mosaicas, através os 10 mandamentos e a libertação do seu povo que era escravizado. Mas Jesus veio nos trazer o sentido de nós vivermos além de um não,
Se nós pegarmos as leis mosaicas, não matarás, não cometerás adultérios, não. As leis de Moisés eram necessárias na sua época a um povo que não tinha lei, que poderiam fazer qualquer coisa que estavam correto, de acordo com as suas consciências, de acordo com as suas vontades. E o Cristo nos falou, quando esteve na terra, em 3 revelações. A primeira, Moisés com as leis. A segunda, o Cristo trazendo a palavra amor. E a terceira, ele fala no Consolador prometido, a doutrina espírita, trazida pelo professor Rivail. Exatamente neste momento que estamos vivendo, com o Evangelho em nossas vidas, com o ensinamento do nosso tão querido amado Allan Kardec, paramos para estudar e analisarmos um pouco o Evangelho do Cristo segundo a doutrina espírita. Não é um evangelho diferente, mas um evangelho onde Kardec e nossos amigos espirituais vêm nos ajudar a entendermos um pouco mais da nossa vida. O evangelho que vem consolar os nossos corações de dores e sofrimentos num mundo às vezes tão amargo, num mundo às vezes tão doloroso, num mundo às vezes onde as pessoas esquecem do amar ao próximo como a si mesmo. Nesse capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, professor Rivail, nosso tão querido Allan Kardec, ele fala exatamente de uma passagem do Cristo, aonde nós temos que entender o que é servir, em primeiro lugar. Como podemos servir a Deus ou como podemos servir a Mamon? Mamon, o Deus da riqueza, o Deus do ouro, o Deus da fortuna, o Deus da nobreza, e ao Deus, nosso Pai, de bondade maior e de misericórdia. Mamon é a nossa ilusão, é o ouro que reluz, é o bezerro de ouro que muitos fizeram naquela época, quando Moisés foi pegar as tábuas dos 10 mandamentos, e sendo assim, ficaram iludidos com a barganha com Deus. A ideia de um Deus único, de um Deus bom, de um Deus justo, de um Deus Pai, veio com Jesus e com Kardec. O nosso Senhor Jesus, quando ensina os seus discípulos a orarem, ele fala: Pai nosso que estás no céu. Quando diz a palavra Pai Nosso, significa que todos nós somos irmãos do mesmo Pai. Significa que todos nós somos filhos de um Deus único. Deus esse que é misericordioso, bondoso, justo e, acima de tudo, Pai de cada um de nós. Exatamente neste momento, quando aprendemos junto ao professor Rivail, ao senhor Allan Kardec, as passagens do Cristo, aonde que temos que cada um de nós aprendermos a nos modificarmos a nós mesmos. Não seremos penalizados pela falta de um companheiro, pela falta de uma companheira ou pela falta de um filho. Nós
somos responsáveis pelos nossos atos. Vivemos num mundo encarnados, aonde precisamos a cada instante dominarmos as nossas más tendências e as nossas más inclinações, não dando vazão aos nossos instintos, à nossa rebeldia, ao nosso orgulho, à nossa vaidade. O Evangelho do Cristo Redivivo, por Allan Kardec, mostra que ninguém pode ficar parado. Mas a misericórdia de Deus é tão boa, que se nós quisermos ficarmos parados, Deus permite. Deus nos dá uma situação para escolhermos qual caminho a seguirmos. Até se não quisermos seguirmos caminho nenhum, é uma escolha nossa. O livre-arbítrio. Livre-arbítrio é terra sagrada, aonde ninguém mexe, aonde todos os nossos amigos espirituais respeitam as nossas decisões, mas todas as nossas decisões geram consequências. Todos os nossos atos geram consequências. E assim, somos responsáveis pelas nossas consequências dos nossos atos. Se queremos respostas diferentes, temos que ter atitudes diferentes. Se queremos respostas diferentes, temos que ter posturas diferentes. Se queremos ter resultados diferentes, temos que modificar os nossos atos. E só conseguimos modificar os nossos atos com o estudo e com o Evangelho. Não que sejamos catedráticos ou beatos ou literários na doutrina espírita, mas quando nós aprendemos, nós conseguimos enxergar que a escuridão não nos dá mais medo, porque nós sabemos o que tem na escuridão. A criança, quando tem medo da luz apagada, é porque não sabe o que tem no escuro e gera o medo. A ignorância nos gera o medo. A clareza e o conhecimento nos dá força, nos dá poder, nos dá entendimento para cada um de nós domarmos as nossas más tendências e as nossas más inclinações. Quando pegamos o capítulo do Evangelho, não se pode servir a Deus e a Mamon, analisando a nossa vida, chegamos numa encruzilhada de que somos homens no mundo, mas não somos homens do mundo. A diferença é muito grande. A diferença do você amar ao próximo como a si mesmo é o verdadeiro ensinamento do Cristo para cada um de nós. Somos espíritos imortais. Não sabemos quantos anos temos, quantas reencarnações vivemos, quantas vezes erramos ou acertamos, mas sabemos que não fomos perfeitos nas vidas passadas. Através das nossas tendências, conseguimos analisar aqueles que estão em volta de cada um de nós, o que realmente aquele espírito precisa vencer. Analisando a minha atitude, analisando a minha vontade, analisando o meu desejo e confrontando com o Evangelho do Cristo, eu consigo enxergar aonde eu preciso estar, aonde eu quero chegar, aonde eu devo estar nesta vida. O Evangelho do Cristo, ele vem ser aquele bálsamo
que quando nós bebemos da sua cultura, das suas palavras, do seu ensinamento, fortalece o nosso corpo e a nossa alma com a chama da razão e da certeza, tirando todas as dúvidas, porque sabemos quem nós somos, sabemos o que viemos fazer aqui na terra e sabemos para onde nós iremos. A clareza e o esclarecimento das dúvidas ficam sanadas com a nossa instrução e com o nosso aprendizado. O servir a Mamon é o brilho reluzente do ouro, da facilidade, das coisas boas do mundo, do prazer, mas efêmero, porque é passageiro. Porque estamos um período de nossa vida espiritual reencarnados na Terra, mas é um período muito curto em relação à nossa existência espiritual. Período esse que temos que cada dia mais darmos valor à vida. Quantas vezes ouvimos relatos de companheiros que brigam por ter mais uma hora, por ter mais um dia, por ter mais uma semana de vida contra uma doença, contra uma cura, uma doença incurável, contra uma dor, contra uma enfermidade. E nós temos que analisarmos o que nós estamos fazendo com essa dádiva que Deus nos deu, que é o tempo. O tempo de estarmos aqui reencarnados, uns com os outros. Jesus, quando nos falou em amar ao nosso próximo, falou em amar a todos. Não era amar a quem a gente ama, não era amar a quem a gente gosta, mas amar a todos os nossos semelhantes que estão junto de cada um de nós. O nosso objetivo da nossa vida é sermos melhores do que nós fomos no passado. Não precisamos correr, não precisamos brigar, mas sim precisamos ter a consciência como seres integrais de que precisamos melhorar a nossa existência. Vencermos o homem velho que existe dentro de cada um de nós, vencermos as nossas más tendências e dominarmos o nosso orgulho, o nosso egoísmo e a nossa vaidade, que só conseguimos vencê-los com o ensinamento de Kardec e o ensinamento do Cristo. Há pessoas que não precisam de religião, conseguem praticar o bem pelo ato de fazer o bem, conseguem fazer a caridade pelo ato de fazer a caridade, conseguem ajudar ao próximo pelo ato de ajudar a seu semelhante. Mas a maioria de nós precisamos da educação e da instrução. Ícones da nossa sociedade, vários deles lembramos como foram bons sem o aval da doutrina espírita, sem o conhecimento do Evangelho, sem o conhecimento do Livro dos Espíritos. Vamos pegar o nosso tão querido amado Dr. Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, espírito bom, amigo, foi político, largou a política porque não concordava com aquele meio do império de fazer a política, que já era política naquela época. Depois foi estudar medicina para ajudar as pessoas, formou-se em médico e continuou ajudando as pessoas. Quebrou, faliu, porque não sabia cobrar o seu trabalho. O que ele fazia, ele falava que não tinha preço, que ele fazia para ajudar os semelhantes. Um belo dia, uma pessoa lhe entrega o Livro dos Espíritos
E, voltando para sua casa, depois do trabalho no centro da cidade, no Rio de Janeiro, que ele morava na Tijuca, pegando o bonde, começou a folhear o livro, abrindo-se ao acaso. Lendo aquelas perguntas e as respostas, começou a se questionar que tudo que estava na obra de Allan Kardec, ele fazia. Ele vivia aquela obra. Ele falou assim: eu sou espírita, porque tudo que está aqui eu estou fazendo. E aí começou a ler a obra desde o início, para entender mais ainda sobre a doutrina espírita. E se tornou um ícone do nosso espiritismo. Teve dificuldades, teve 9 filhos, casou-se com 2 mulheres, a sua primeira esposa faleceu, deixando-lhe 2 filhos pequenos, e isso nós estamos falando de 1800 e... Imagina como era difícil. Primeiro, vir para o Ceará, ao Rio de Janeiro. Hoje de ônibus, eu acho que demora 3 dias de viagem. Imagina naquela época, como era vir para a capital, para o Império, estudar medicina, desenvolver-se como pessoa, desenvolver-se como ser humano para ajudar ao próximo. E assim fez o nosso tão querido amado Bezerra de Menezes. Aí olhamos para ele como um missionário, como uma pessoa que foi abençoada por Deus e agraciada por Maria de Nazaré. Mas quando estudamos a vida de Dr. Bezerra de Menezes, vemos o quanto de dificuldade teve esse espírito e esse exemplo de homem em nossas vidas. Fazendo o curso de medicina, chegou uma hora que ele não tinha mais dinheiro, não tinha mais condições como fazer o curso de medicina. Desesperado, orou a Deus e pediu: Senhor, me ajuda, eu preciso terminar o meu curso de medicina. Poucos dias após, bate à sua porta um rapaz, procurando o Adolfo Bezerra de Menezes. Adolfo, me falaram que você entende de matemática. E ele era um grande conhecedor de matemática. Eu queria que você me desse aulas de matemática para eu terminar o meu curso. Adolfo Bezerra de Menezes não sabia nem o que falar para o jovem, mas viu ali uma oportunidade de terminar os seus estudos na medicina. E falou: claro que eu lhe dou aula. E o jovem perguntou: quanto o senhor vai me cobrar? Ele não sabia. Não sabia o quanto cobrar as suas aulas. E falou um valor irrisório. O jovem, percebendo aquele valor irrisório, pagou 4 períodos adiantados de aulas de matemática. E Adolfo Bezerra de Menezes, jovem, falou assim: venha na terça-feira que começaremos as aulas de matemática. Esse jovem pagou adiantado as aulas e nunca apareceu para tê-las. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante procurou esse jovem em toda a universidade para entender como lhe paga-lhe adiantado e não lhe assiste às aulas, mas nunca conseguiu encontrá-lo. Graças a essa ajuda desse jovem, desse espírito que apareceu para ele, ele conseguiu terminar o seu curso de medicina na Nacional de Medicina, no Rio de Janeiro. Posteriormente, com o seu consultório, especialização em homeopatia, começou a trabalhar, começou a ver que precisava ajudar as pessoas de várias maneiras.
jovens do Morro da Providência, mães da comunidade, jovens do Morro da Mangueira, vários vinham lhe procurar para ajuda. E um belo dia, ele pegou uma doença dermatológica. Não se sabe nem se foi atendendo a um paciente ou alguma outra pessoa. Mas pegou uma doença que ele não sabia como curava. Um amigo próximo a Bezerra já frequentava uma instituição espírita em Niterói, onde tinham-se uma orientação espiritual, levou o caso do amigo Dr. Bezerra de Menezes à mesa mediúnica para uma orientação de um receituário. E foi-lhe tirado um receituário. Aonde? Bezerra perguntou a esse amigo, quem foi que tirou esse receituário? Isso aqui é um remédio para uma doença. E o amigo falou, um espírito amigo, um espírito que lhe quer muito bem. Bezerra, descrente, não era espírita, católico ferrenho, tomou a medicação e fez a fórmula do receituário. No terceiro dia, já estava praticamente curado da doença que ele não sabia qual era. A curiosidade o levou, como Kardec, a entender o que era isso. Como alguém pode me receitar uma medicação e me curar sem me conhecer, sem vir me examinar, sem uma anamnésia? Como? E Bezerra pega um barco e vai até Niterói conhecer esta instituição espírita. Chegando lá, se encanta com o trabalho. O espírito que o receitou lhe atende e conversa com ele durante um bom tempo. A conversa é tão amigável que Bezerra para um momento e reflete que aquele espírito já o conhecia e ele o conhecia também. O espírito se identifica como médico e fala que eles são grandes amigos. Nesse momento, nasce o doutor Bezerra de Menezes, amigo e médico dos pobres. Exemplo esse que vem mostrar para cada um de nós o quanto nós precisamos do despertar do Espírito dentro das nossas vidas. O quanto nós precisamos modificar o homem velho que tem dentro da nossa existência para o homem novo, aquele que amplia o seu horizonte para a espiritualidade maior. Bezerra trabalha em prol dos pobres, como o sempre fazia, mas visando a divulgação e a ajuda da doutrina espírita. Cria-se depois a Federação Espírita Brasileira, através de intelectuais da República, pessoas de alto gabarito, de conhecimento, e Bezerra, junto deles, começa com aquela toda simplicidade, avaliar o como deveria ser uma doutrina pura, uma doutrina do nosso tão querido professor Rivail, Allan Kardec. Traz o exemplo redivivo do Cristo. Com 32 anos, o doutor Bezerra de Menezes tinha um filho com problemas mentais, um psicopata. Vivia mudando de casa em casa, não conseguia morar num determinado lugar, porque seu filho tinha várias crises.
e eram crises de gritos, de choro, de raiva, e ele não sabia mais o que fazer. Um belo dia, num trabalho mediúnico, na casa espírita, um espírito, na reunião privada, se apresenta a Dr. Bezerra de Menezes e fala para ele: eu sou o obsessor do seu filho, eu sou aquele que vim aqui para destruí-lo, para provar-lhe que ele não pode seguir. Mas o espírito de Ismael me trouxe aqui. E a partir de hoje, eu vendo o seu trabalho e a sua trajetória, eu o deixarei. Deixarei esse espírito para seguir a minha jornada, mas a minha ligação com seu filho é tão forte que ele vai desencarnar. Bezerra fecha o trabalho mediúnico e volta para sua casa, correndo de bonde na Tijuca. Chegando em casa, sua esposa o grita: Adolfo, Adolfo, nosso filho está curado, está são, está sóbrio, está consciente, falando das coisas normais da vida e não lembra dos 32 anos de vida que passou na loucura. O filho abraça o pai e desencarna. Missionário, médico dos pobres, amigo, a qual todos nós pedimos ajuda, perde mais um filho. Teve 9 filhos e enterrou 5. Mas não eram 5 bebezinhos não, que nasceu e morreu logo. Eram filhos já criados. Eram filhos com vida, com história, com vivência. E nós, na nossa insignificância, queremos a glória de Deus na nossa vida, aonde poucos fazemos, aonde quando chegamos no plano espiritual, se desencarnarmos agora, teremos vergonha das nossas mãos, aonde um missionário, um espírito tão amigo de todos nós, passou por tanta dificuldade, passou por tantas provações, passou por tantas dores, mas venceu. Foi o verdadeiro homem no mundo, e não um homem do mundo. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante viveu aqui com a gente. Teve dores, sofrimentos, tristezas, viuvez, igual às nossas dores, dificuldades financeiras, dificuldades de moradia, atribulações, momentos tristes e momentos felizes, mas caminhou, caiu, mas levantou, até o momento de conseguir ficar em pé, erguidamente, com dignidade, de um verdadeiro homem de bem. Nos relata Divaldo, no início de suas comunicações com o Dr. Bezerra, Divaldo tem uma característica de que todos os espíritos que se manifestam junto com ele, ele pergunta: como é morrer? Como é desencarnar? Como é passar para a vida espiritual? E ele faz essa pergunta a Dr. Bezerra de Menezes. E Dr. Bezerra de Menezes fala para ele: Divaldo, é maravilhoso. Aí Divaldo brinca: mas Dr. Bezerra, isso é o senhor, né? Como é isso? E Dr. Bezerra relata como foi o seu desencarne. Ele fala que percebe as suas forças sendo exauridas,
o seu organismo físico já não existindo mais condições de vida, as suas forças indo embora, e ele se desdobra e percebe de fora todas as sensações do seu corpo. Numa das surpresas maiores, ele vê este filho de 32 anos o ir receber no momento do desencarne. E no momento de gratidão, esse filho fala para o pai: muito obrigado. Muito obrigado pelo que fizeste comigo nessa vida. E Dr. Bezerra relata como foi a sua chegada no plano espiritual. O momento de que cada um de nós temos que refletir em nossa vida, porque vamos todos nós para o plano espiritual. E o que será que nós levaremos juntos com a nossa bagagem espiritual? Nossa riqueza, nosso ouro, nosso tesouro, minha filha, meu filho, minha casa, minha mulher, meu carro, meu trabalho? Nada disso levaremos para lá. A única coisa que nós vamos levar são as nossas conquistas e os nossos débitos. Única e exclusivamente. Estamos agora, todos aqui, encarnados com um propósito de vida. Única e exclusivamente nos melhorarmos. Mas depende, única e exclusivamente, de cada um de nós. Há uma história muito interessante de um reino muito rico da antiguidade. Nesse reino havia um rei que tinha uma riqueza imensa, com um castelo gigante, um palácio, uma riqueza exuberante. E em volta desse palácio, o povo vivia feliz com o rei, porque era um rei bom, um rei que sabia viver, onde a luxúria não havia dominado, onde os prazeres não haviam vencidos, onde as mulheres, as coisas da carne, as comidas e o ouro não haviam conquistado aquele rei. Ele vivia para o seu povo, trabalhando, ajudando, distribuindo as riquezas e fazendo com que todos daquele povoado crescessem junto com o reinado. E havia um grupo de sábios próximo a esse reinado. E o sábio Mor aprendia nas histórias, na literatura da época, nos ensinamentos religiosos e místicos, que eles precisavam fazer abdicações, precisavam fazer esforços para não se vangloriarem com a riqueza, ou com as posses, ou com a sabedoria. E aquilo, dentro deste grão sábio, era uma tortura muito grande. Um dia, este sábio teve a oportunidade de conhecer este rei, e foi a um belo salão, lindo, flores, objetos, maravilhas, que poderiam comprar o dinheiro, mas, sentado numa cadeira singela, estava o rei e os seus súditos. Este sábio teve a oportunidade de conversar com este rei. Falando-lhe, perguntou: Senhor, como podes viver assim, rico e feliz, não deixando os prazeres do mundo dominar a sua vida, não deixando esses prazeres conquistar-lhe, não deixando as coisas fúteis e inúteis dominar a sua existência? E o rei, singelamente, falou para este sábio:
o meu segredo está no meu castelo. E o sábio, duvidoso, perguntou: como o segredo está no seu castelo? E o rei: queres conhecer? O sábio: óbvio, quero conhecer este segredo, quero disseminar ele diante dos povos. E o rei falou: vai conhecer o meu castelo. Você tem 2 horas para andar o meu castelo inteiro, só que com uma condição: a minha guarda real vai junto com você. E apareceram 4 brutamontes armados, 2 metros de altura, e acompanharam o sábio com seu cajado. E o rei falou: terás que levar esta lamparina em todos os lugares do castelo, e não podes deixar apagar a este fogo. Se o fogo se apagar, eles cortarão a sua cabeça. O sábio, assustado, falou para o rei: eu quero conhecer o seu segredo dentro do castelo. 2 horas depois, volta o sábio até a sala real. Nervoso, preocupado, e o rei lhe pergunta: e aí, conheceu o meu segredo? O sábio, aflito, ofegante, respirando com respiração profunda, fala: não tive como. Fiquei o tempo todo procurando não apagar a chama da lamparina. E o rei virou para ele e falou: é exatamente assim que eu vivo, não deixando apagar a chama de Deus e nem a chama de Jesus em minha vida. A partir do momento em que aprendemos a viver nos policiando, dominando as nossas más tendências, dominando as nossas más inclinações, aprenderemos que esta chama da vida cada vez mais será mais forte dentro de cada um de nós. O rei, depois desta lição para o sábio, falou: vá e pregue o que aprendeste aqui neste momento, a não deixar a chama da vida apagar por futilidades, por ouro ou por prata, por dinheiro ou por ganância. Nada disso tem condições de apagar esta chama. Assim, o sábio seguiu e o rei continuou a sua vida ajudando a todos os seus súditos. O exemplo desta pequena história para cada um de nós é o verdadeiro sentido que nós temos que ter em nossas vidas, trazendo para o ensinamento do Cristo aonde estamos semeando as nossas sementes, aonde estamos jogando a nossa semente, que tipo de terra nós somos para brotar a semente do Cristo, as pedras que não desenvolvem, os espinhos aonde nascem e morrem, ou a terra adubada que tanto fortalece a raiz, frutifica a planta e desenvolve a floração. Nós somos senhores dos nossos destinos. Ninguém é responsável pelos nossos atos. Ninguém vai ser obrigado a fazer algo em prol das nossas atitudes. Todos nós somos responsáveis pelo que cultivamos. E, acima de tudo, somos responsáveis pelo que plantamos. Porque o plantio é livre.
mas a colheita não. A colheita é obrigatória. Bendita a doutrina espírita, que nos ajuda, que nos fortalece, que faz com que sejamos mais fortes do que fomos ontem. Porque precisamos aprender a cada vez mais com Cristo e com Kardec. Que assim seja. Como disse na abertura da nossa reunião, o quão nos sentimos felizes por recebermos essa riqueza de informações que nos traz muita paz e harmonia. Passamos para o segundo momento, que é o momento do passe. Pedimos a gentileza aos médicos que possam se posicionar. Mestre querido, mais uma vez lhe agradecemos pela tua presença, pela tua ajuda e por nos permitir darmos prosseguimento ao nosso trabalho da reunião pública da tarde de hoje. Pedimos a sua permissão, mas acima de tudo a permissão de Deus, para que possamos iniciar o momento do passe. Graças a Deus. Graças a Deus. Homens e Anjos, lição 131 do livro Caminho, Verdade e Vida. Nosso mestre nos ensina que devemos ser puros de coração. Então, para se defender, não devemos ofender. Ao invés disso, lembramos que quem nos defende diante de Deus e dos homens são nossos próprios atos. Isto é, o bem que praticares em qualquer lugar é teu advogado em toda parte. Que Deus nos ajude em nossa vigilância e lembremos sempre disso. Somos diuturnamente observados por Ele, por nossos mentores espirituais, pelos espíritos familiares e, é claro, pelos nossos desafetos espirituais, que nos cobram por saberem de nossas vidas espirituais pregressas e a atual. Ser humano, como diz Emmanuel, inspirado em Pedro, esquecemos que somos tão frágeis e pequenos diante da sabedoria de Deus, nos maculando, sujando com pensamentos os mais inferiores possíveis. Vivemos num mundo em que o debate pelo convencimento nos dá ideias, nos leva a diminuir, desvalorizar os esforços dos outros e, em última análise, na defesa, difamar e ofender os semelhantes. Devemos fazer o oposto, ajudando sempre uns aos outros. Que assim seja, graças a Deus. Agradecidos pela sustentação dos passes, vamos agora passar a uma mensagem do plano espiritual. Que a paz e o amor vibre
em meio a todos. Que vocês se sintam inebriados pelo amor do nosso Mestre Jesus, para que possam caminhar desenvolvendo o bem, já que todos devem caminhar em um só sentido, com um só objetivo. Terão progressos quando todos estiverem nesse intuito, que é o de praticarem o bem, ao invés de acumularem bens. Que primeiro aprendam a trabalhar para o Cristo. O caminho é longo, a seara é grande, e é na caminhada que se aprende. Todos são convidados a caminhar, mas são poucos os decididos por amor. Muitos são levados ao topo do orgulho, da vaidade, por se acharem. A vaidade o atrapalha tanto que deixaram de pensar no mal que o fazem aos seus próprios corpos. Oh, quantos que aqui chegam sofrendo dores excruciantes por elevarem suas vaidades. Destruíram seus perispíritos e com isso leva meses, anos, para começarem a se verem como o espírito que foram. Ah, quanta maldade ainda no meio à terra. Os homens que se dizem sábios, junto à ciência, cria, e os hipócritas se matam, porque sabes muito, mas infelizmente ainda não sabe que o que Deus criou não se deve mudar. Falo da vaidade, que forma um conjunto entre os outros males que os homens buscam, e com isso caem no abismo. E poucos conseguem se erguer, poucos se levantam e continuam. Que vocês analisem bem essas pequenas frases e peçam perdão quando pensarem em derrubar o irmão que caminha ao lado, de mãos dadas.
Sejam caridosos uns com os outros. Caridade não está no falar por falar, está no agir, está no amor em ação. Caridade está no sorriso bem compreendido, na tolerância, nas palavras acolhedoras, na gentileza para com os desconhecidos, no amparo aos pequeninos, ao socorrer um moribundo, tendo cuidado para com quem falar, no acatamento das confidências de um irmão, o silêncio, antes os conselhos agressivos, desse ou daquele que um dia foi adversário, e no respeitar os hábitos e as cicatrizes do irmão, palavras de um de nossos irmãos. Somos direcionados às casas cristãs, no intuito de direcionar os trabalhadores nas tarefas a qual são designados. Nós auxiliamos a quem está com os ouvidos atentos. Cada um tem suas tarefas. E ficamos muito tristes quando, ao lado de um irmão, vemos que ele não está satisfeito com suas tarefas e que se dói por não estar no lugar do outro, nas tarefas a qual ele foi direcionado. Ah, como choramos em ver ainda muitas faltas em meio a vocês. Parem, pensam, vejam que seu irmão está onde ele deve estar. Ele se comprometeu para estar onde está. Pois bem, não sejam egoístas. Trabalhem por amor. Sejam homens de bens, um para com o outro. Não atrapalhem a caminhada do seu irmão. Ajude-os, já que não foram escolhidos, mas aproveita, porque foram chamados. Trabalhar com amor na caridade não é para qualquer. É para um entre mil. Esse é direcionado.
é capaz de ouvir e trabalhar seriamente para o Mestre Jesus. Lutar pelos seus objetivos, pelos ensinamentos do Cristo. Não desiste em meio a 1 milhão. E nós o ajudamos por sua vontade, pela sua elevação moral e espiritual. Que todos os sigam, já que o Mestre Jesus está distante de certos pensamentos de muitos de vocês. Nós não escolhemos o que fazemos. Nós não escolhemos lugar para estar, já que somos guiados por amor, somos designados por amor a vocês, por amor aos irmãos que ainda pensam assim. Nós estamos aqui para ajudar vocês, direcionar vocês. Vocês dirigentes desta casa, vocês não se colocaram onde estão. Vocês não pediram, foram designados. Se comprometeram com o sábio dos sábios, o Mestre Jesus. Quantos nos entristece em ver a humanidade como está, e ainda ver em meio de vocês homens pedindo posições. Enfim, por que não pedir trabalhos? Já que é o trabalho que precisam. Posses, diplomas, certificados, nada disso aqui vai servir. Que a paz e a graça de Deus, a bondade e a misericórdia esteja com cada um de vocês. Paz a todos. Chegando ao final de mais uma reunião pública, agradecemos ao guia espiritual desta casa, ao Altivo Panfiro, aos seus colaboradores, espíritos bondosos, de Antônio de Aquino, Dr. Erma, Dr. Bezerra de Menezes, Dona Ivone, Lourdinha, Cidinha, Chico Xavier e Allan Kardec. Somos agradecidos pelo bem que nos faz, que nos traz e que nos harmoniza. Agradecemos a Jesus e agradecemos ao nosso Deus Pai. Em nome do amor desses guias espirituais, em nome do nosso amor, em nome do amor de Jesus Cristo, mas, sobretudo, em nome do amor de Deus Pai, pedimos a devida permissão para darmos por encerrado a reunião pública da tarde de hoje. Graças a Deus.